Graça e paz a todos, amados. Amados, Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 23, fala sobre o livres do legalismo por meio de Cristo. A partir do versículo 16, nós encontramos o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então, aqui no versículo 16, está sendo bem direto. Que vocês não devem permitir, vocês que estão em Cristo, que alguém os julgue se vocês beberam, ou alguma coisa que vocês comeram. Porque naquela época, na igreja primitiva, existiam muitos judeus convertidos ao cristianismo. E existiam alguns ainda fracos na fé. E ainda tinham aqueles costumes judaicos, tipo o jeito de lavar as mãos, um ritual judaico. Tinha também aquele conceito de que não deve comer nada impuro. Mas Jesus falou para Pedro que não chama impuro aquilo que Deus abençoa. Tanto é que ele deu aquela visão do lençol descendo, cheio de animais impuros. E assim também os gentios não são impuros para os judeus, que a salvação veio para os judeus e para os gentios. Então, vocês não devem permitir que alguém julgue se você está bebendo um vinho, ou se vocês estão comendo um alimento impuro, porque tudo é abençoado por Deus. E mais, ou celebração das luas novas, ou nos dias de sábado. Dias de sábado, meus amados. Hoje em dia nós vemos uma igreja aí, adventista do sétimo dia, que não comem porco, carne de porco. Eles não comem, eles guardam o sábado, segundo eles dizem, né? E nós sabemos que tudo isso era a referência a algo que viria, que era o Senhor Jesus. Então, mas se você não guarda o sábado, você está pecando, porque lá nos mandamentos diz que vocês têm que guardar o sábado. Amados, isso era só algo que viria. Nós vamos entrar aqui no versículo 17 e diz assim, ó: essas coisas são sombra, tipo guardar sábado, aquele ritual, não beber, não poder comer nada impuro. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então essas coisas não eram realidade, elas eram sombras do que haveria de vir. E a realidade é o Senhor Jesus. Esse é o pão que desceu do céu. Esse é o nosso alimento diário. Esse é a nossa festa. Jesus é o descanso, que é o sábado. E eu separei aqui um dizer de um teólogo que eu achei muito instrutivo e esclarecedor. Deus instituiu as leis de restrições alimentares e dias santos como meio de prefigurar a reconciliação que viria com o Messias. Significado de prefigurar: representar o que está por vir, que era Cristo. Então, todas essas coisas, esses rituais, eram a prefiguração de Cristo. Por isso que eu sempre falo para vocês, o Evangelho ele é progressivo. Aqueles na antiga aliança, quem tinha várias esposas, os reis que tinham várias esposas eram os reis pagãos. Mas já que eles queriam ser reis, queriam ter reis, o povo judeu queria ter reis, imitando as nações pagãs, eles iam sofrer isso. Reis com várias esposas. E nunca foi do agrado do Senhor. E então, meus amados, nós temos que entender que o Evangelho é progressivo. Outrora, era apedrejado quando adulterava. Hoje, não tem apedrejamento. A vingança pertence ao Senhor. Continua sendo pecado. Continua sendo pecado. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Hoje em dia, antigamente, na antiga aliança, falava que a gente encontra lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, se o homem encontra algo que ele não agradou na esposa, que ele dê uma carta de divórcio a ela e a manda embora.
E essa mulher com a carta de divórcio na mão, ao se casar com outro homem, na hora que ela se deitou com esse segundo marido, mesmo com a carta de divórcio na mão, casando direitinho com outro, ela contaminou. Porque quando ela se deita com outro homem, que não é o primeiro marido dela que ainda vive, por mais que ela esteja com a carta de divórcio na mão, a terra foi contaminada. É o adultério. Aí Deus, uma função didática de ensinar a gente, falava que ele não poderia voltar mais para o primeiro marido, porque ela foi contaminada com o adultério. Quando ela se deitou com o outro marido, mesmo estando casada com ele direitinho. Mas aí a gente lê lá em Jeremias capítulo 3, que Deus cita Deuteronômio 24, e Deus fala, mas eu estou de braços abertos para receber vocês de volta. Então chega no Novo Testamento, o que é que diz? Mateus capítulo 19, versículo 9. O homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra, adultera. E quem se casa com aquela mulher, como lá em Mateus, lá em Deuteronômio 24, que estava com a carta de divórcio na mão, mas se casou com outro, adultera com ela. Mesmo ela não era a intenção dela se divorciar, mas ela foi obrigada a se divorciar porque o marido divorciou ela, repudiou ela. E mesmo ela casando com outra, adultera com ela. Então, a pessoa que foi repudiada, está com a carta de divórcio na mão, casou de novo, quem se casar com ela, tanto um quanto o outro vai estar em adultério. Ah, exceto em caso de quê? De matrimônio falso, que é quem se deita como se fosse marido da mulher. Não pode. Quem é noivo, não pode. Essa é a exceção. Ah, mas e quando há adultério dentro do casamento? Jeremias 3. Quando Deus fala o quê? Vocês adulteraram, vocês contaminaram a terra, como em Deuteronômio 24 falou. Mas eu estou aqui para recebê-los de volta. É o que se fala também em Oséias, capítulo 1, 2 e 3. Onde ele chega para Gomer, fala com ela, se arrependa, bota esse querer, esse efetuar em Gomer, a esposa do profeta Oséias, e ela passou a entender o quê? Vou voltar para o meu marido Oséias, porque eu estava melhor com o meu marido do que com esses meus amantes. Eu estava melhor com o meu primeiro casamento do que divorciada e casada com outro. Aí o que Deus fala com Oséias? Aceite a sua mulher de novo, case-se com ela de novo. Que haja restauração, porque essa é a minha vontade. Mas hoje em dia a gente vê pessoas pregando diferente. E continuando aqui para terminar, versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, são falsos ensinos. Eu deixei aqui agora uma observação. Versículo 18 em diante, até o versículo 19, diz o seguinte: fala da religiosidade, no legalismo. Viver uma vida de regras para ser salvo, ou de viver de qualquer maneira, acreditando que quanto mais vocês pecarem, mais vai abundar a graça do Senhor. Então há dois extremos. Aqueles que seguem religião, seja católica, seja protestante, seja o que for, ele não está seguindo a Cristo, porque o cabeça é Cristo. E quem tem o Espírito Santo vai seguir o que o cabeça diz, o que Cristo diz, as doutrinas de Cristo. Tá? E repetindo, nós não somos salvos porque nós obedecemos, nós praticamos obras. Não, as obras são consequência da nossa graça, da graça divina, da nossa salvação, da atuação do Espírito Santo na gente. Então, mas eu prefiro escutar o que o teólogo falou, que o padre falou. Então, dizem que você tem que fazer cada vez mais obras assistenciais para vocês acumularem graça, aí Deus vai te salvar. Ou então, como diz aquela Andressa Urach, ela ama Jesus Cristo, mas quanto mais ela mergulha na imoralidade sexual, mais Jesus vai perdoar ela, porque a Andressa Urach falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então existem os dois extremos. É o legalismo de um lado, a heresia do outro, quer dizer, ambos são heréticos, né? Então nós temos que ter o quê? A liberdade em Cristo, no cabeça, que é Cristo. E terminando, versículo 20 ao 23. Já que vocês morreram em Cristo, isso já se vocês morreram, tá? Com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Então, olhem para si.
Vocês que se dizem cristãos, vocês estão obedecendo regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Não, eu creio em Cristo, mas eu guardo o sábado. Não, eu creio em Cristo, mas não como carne de porco. Não, eu creio em Cristo, mas sou obrigado a ir à igreja, senão eu vou perder minha salvação. Então, são regras ensinadas por homens. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, uma pretensa religiosidade. Olha como aquele teólogo fala bem, olha como ele tem diploma de teologia. Olha aquele padre, olha aquele louvor. Olha, esse homem é santo. Mas por dentro só tem podridão, tá? Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, nada disso consegue refrear a carne. Não adianta guardar sábado, não adianta subir montes, não adianta ir a templos feitos por mãos humanas, não adianta vocês não deixarem de comer carne, não adianta vocês pararem de beber, não adianta nada dessas coisas. Você tem que unir a Cristo. Esse é o cabeça. E a partir dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque o Senhor e todas as outras coisas serão acrescentadas. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.